né? Vamos lá. Aí uma bela noite eu tô na minha casa, deitado. Daqui a pouco eu tinha o costume de de noite, chegar, pegava uma xícara e ia lá na garrafa de café e tomava um café. Quando não estava na garrafa, eu aquecia o café que estava lá no bule e eu costumava pegar aquela xícara e tomar o café. E um belo dia eu vou com a xícara lá para preparar e tomar o cafezinho. De noite tem muita gente que diz que o café dá insônia, para mim não faz nada. Aí eu cheguei, quando eu peguei a xícara de café que eu enchi, que eu fui beber, dar uma talagada naquela xícara, uma voz falou para mim na janela assim, uma voz grossa, falou assim: "É esse aí?" Falou assim. Quando falou assim, eu joguei a xícara para cima de susto. Eu joguei a xícara para cima, desesperado. Tomei aquele susto assim, eu olhei na janela, tinha a janela que dava acesso da cozinha, e aí tinha uma outra janela para lateral assim, nas cortinas, eu vi um vento assim que passou assim. Eu fiquei todo arrepiado, trêmulo, que eu não conseguia quase nem caminhar para chegar no quarto, para voltar para o quarto. O grande detalhe não foi esse. O grande detalhe foi que até hoje eu não achei a xícara. Sumiu. Nunca mais eu encontrei. Não sei se eu engoli. Não sei para onde foi parar aquela xícara. Virou um mistério. É sério. Virou um mistério, cara. Até hoje eu não encontrei aquela xícara. Então você acha que foi para o mundo espiritual? Foi para outro lugar? Cara, eu não sei para onde ela foi, mas até hoje virou um enigma. Vamos analisar essa história aqui. Vamos lá. Vamos analisar essa história aqui. Ele ouviu uma voz física, como a minha tá saindo agora. Exatamente, é assim. Eu já tive outras pessoas aqui que deram alguns relatos de ouvir a voz de Deus, de ouvir... Eles ouvem no coração, no interior, na mente. Essa você ouviu... Eu ouvi como se você estivesse falando comigo. Olha aí. Porque eu olhei para a janela assim na hora, porque você vai perseguir a voz. Uhum. Né? Se fosse uma veio, voz já, vamos dizer, lá no consciente, você sabe. Não, isso aqui é uma voz da consciência. Mas uma voz física você procura. E eu fui procurar. Só que, detalhe, né? A procura que eu digo era do reflexo, né? De olhar, mas eu não queria procurar, eu queria era correr daquilo ali. Era horrível. Né? Mas então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, meu amigo. Se você tá com uma xícara, que é um objeto físico na sua mão, vamos falar o racional, falar o natural, né? E você jogou, ela tinha que ter caído dentro da cozinha. Em algum lugar. Tinha que ser quebrado. Se a casa tá não. fechada, no mínimo no outro dia você tinha que procurar. Tinha que procurar e encontrar. Não. Sumiu. Sumiu. Não sei quem a levou. Também não quero saber. Mas daí como é que explica E era isso? uma xícara normal. Era uma xicrinha normal de tomar café, era pequenininha, né? Bem pequenininha. Uma xicrinha assim, pequena. Aquelas pequenas que a gente toma um golinho de café. Era uma dessa. É claro que em um episódio só a gente não consegue falar Não. isso, mas eu vou te perguntar uma Mistério. pergunta mais difícil. Vamos lá. Mas dentro do mundo espiritual, então você acredita que a gente pode transportar coisas físicas? Cara, Transportado? Como é que é isso? o que eu posso te falar? Eu me lembro que eu falei pra você uma vez daquele filme do Fred Krueger, né? Que a menina voltava de um sono, lembra? Que ela ficava num sono, numa espécie de pesadelo, e um belo dia ela retorna e traz o chapéu do Krueger, lembra? Ela trouxe aquele chapéu, né? Gente, parece eu sei que tem muita gente que vai dizer assim, esse cara é louco, não faz mal, eu sou tarimbado com crítica, não tenho problema com isso, né? Mas eu vivi essa experiência. Explicar isso, dizer se existe possibilidade, penso que existe, porque até hoje não achei a xícara, né? Pode ser que exista um teletransportar disso de um mundo para o outro, pode ser que exista. Na verdade, um inscrito colocou, Yuri, um comentário dentro de milhares que tá chegando lá. Hoje eu li um comentário de uma mulher dizendo assim, debaixo dos céus há muitos mistérios que a gente não... O que foi revelado, foi revelado, mas e o que não foi? E o Deuteronômio 29:29? Que as coisas encobertas pertencem a Deus. Como que a gente vai mensurar o que não foi revelado pra gente? É difícil cravar a verdade absoluta, né? Exato. Agora pense comigo, tem um outro raciocínio pra gente pensar. Por exemplo, alguém que está sendo pago para fazer um mal para alguém. Ele não tem o tato para tocar nessa pessoa, porque essa pessoa está longínquo, está longe, não tem aproximação. Mas ele vai pegar um boneco, por exemplo,
vai dar o nome desse boneco de fulano de tal e vai dizer, nós vamos fazer algo aqui para atingir o fulano lá. Aí ele fura aqui na barriga daquele boneco e o cara sente dor lá no outro lugar onde ele está. Vai falar que não existe, né? Como que... É. Como é que fala? Eu estava atendendo uma moça. A cara dele eu não aguento. Eu estava orando por uma moça. Ela era irmã de um companheiro meu de trabalho. E eu não vou citar o nome dele por ética. Ele disse para mim, cara, a minha irmã ela fica sobre uma opressão de espíritos. Ela está vivendo um ataque espiritual muito forte. E eu disse, não, eu vou lá. Eu trabalhava na empresa, eu fui lá. Quando eu cheguei lá para orar por ela, o espírito que possuía ela disse na boca dela assim, daqui eu não saio e eu vou fazer um estrago no meio da família dela. Eu disse, em nome de Jesus, você não vai. Tudo que você havia feito vai parar hoje aqui. Ele disse, aquele espírito disse na boca dela assim, então eu duvido você me parar. Eu vou matar o fulano de tal agora. Ele está vindo de moto pela BR tal. Eu vou matar ele agora. Eu disse, em nome de Jesus, você não vai. Espírito da morte, sai agora. Você não vai tocar nessa pessoa. Terminei de fazer aquele exorcismo, mandar aquele espírito embora. Passado mais ou menos uns 15 ou 20 minutos, o telefone tocou. O que havia acontecido? A pessoa que ela havia citado sofreu um acidente de moto, quebrou a perna. Aí eu fiquei pensando, eu disse, se nós não tivéssemos repreendido aquele espírito de morte, o inimigo tinha tirado a vida do rapaz. De fato, como falou na boca daquela moça. Mas naquele exato momento, a oração, a palavra de repreensão pela autoridade do nome de Jesus, limitou o adversário de matar a vida daquele rapaz, tirar a vida daquele rapaz. Mas ele teve a consequência de sofrer um acidente ali. Por muito pouco não morre. E aí? Como é que se explica isso, né? Não tem explicação, né? Na verdade, Assim. com todo esse crescimento, Yuri, na rede, eu percebi que, cara, mais de 80% das pessoas que comentam, elas cravam verdades absolutas. Elas falam, não, é assim e é assim e pronto, acabou. E não acredita. Não acredito, né? Verdade absoluta é uma coisa meio complicada pra gente quando vai debater o mundo espiritual, né, pastor? É muito difícil. Você não tem como precisar uma coisa que você não tem contato diretamente com ele, porque ele é um caminho que você transita em espírito e não em corpo. Entende? Como que você vai falar de uma coisa que você não pode colocar o corpo lá? Você não pode dizer assim, estou caminhando dentro do mundo espiritual. Não tem como, entende? Então, parece que tudo que você diz, pelo fato de ser um ambiente de não ter acesso de todo mundo, a grande maioria fica restringida, fica com medo, dizendo, eu não sei, eu ouvi fulano falar, mas isso parece que é meio história, eu não consigo ver isso. Mas... não sei se dá para dizer isso, né? Graças a Deus, boa parte de pessoas tiveram experiências, ainda que dolorosas, nessas questões, mas elas sabem de que isso não pode ser de forma nenhuma negligenciado, dito não pode ser. Acontece, gente, esse mundo é um mundo real, tão quanto é real o mundo material. Com certeza. Yuri, quando a gente era criança, você lembra? Eu não sei, você não vai lembrar, mas... A minha memória, galera, é ruim demais, cara. Você lembra que o pai levava a gente pra cortar o cabelo num lugar que tinha um quadro? Não lembro nem de cortar o cabelo. Imagina ainda lembrar de um quadro. Ele levava a gente pra cortar o cabelo num lugar onde tinha um quadro com um dinossauro atravessando a rua. E era um dinossauro grande, um quadro antigo, cara. E ele tava atravessando a rua e os carros estavam capotando, assim, né? E nesse lugar, cara, tinham vários quadros. E por que eu tô aqui nesse assunto? Antigamente tinha uns quadros que eles eram meio sinistros, cara. Eu lembro desse quadro. Você lembra do quadro Eu do dinossauro? lembro. Ele era 3D, tipo 3D, Isso, sei lá, 2D, 3D. O meu pai também tinha um quadro que era de um homem chegando num cavalo e tinha uma mulher na sacada. É clássico também, né? Claro. São quadros clássicos, né? E o pastor teve uma experiência com um quadro desse de uma menina num balanço. Misericórdia. Como é que foi essa experiência do quadro, pastor? Então, essa é uma história assim que foi uma experiência que eu vivi num bairro aqui na cidade
e que foi assustador, né? Eu cheguei numa casa e para orar naquela casa e havia uma perturbação naquele ambiente, naquela casa, numa casa totalmente perturbada e nós começamos a orar e lá tinha um quadro. Eu cheguei e tinha um quadro desses quadros 3D, sei lá se é 3D ou é 2D, né? Que você vai um pouquinho pro lado, ele parece se movimentar, né? Ele tem ângulos diferentes. Nossa, dá arrepio só de lembrar desses quadros. Gente do céu, que absurdo. Deus me livre. Aí eu olhei assim, tinha um quadro assim. Então, nesse quadro, tinha uma pessoa balançando aquele quadro. Balançando. Então, quando você olhava por um ângulo, o balanço ia. Quando você mexia um pouquinho o ângulo, aquele balanço voltava, né? Então você via a ação de empurrar o balanço, é lindo, e quando você voltava, o balanço estava voltando. Eu olhei aquela pessoa empurrando, o balanço estava vazio, ok. Aí eu olhei aquele quadro, porque quando eu chego numa casa para orar, eu observo tudo ali, eu fico de plantão ali, observando tudo, monitorando tudo aquilo. E aí eu disse para aquela senhora, mas a senhora quer oração aqui? O que acontece muita coisa nessa casa, e aqui tem choro de criança e tal. E eu disse, vamos orar aqui, mas e aí? Ela disse, e aí eu não tenho paz nessa casa aí. Era uma casa complicada, só de pisar naquela casa eu não vou esquecer, me arrepiava tudo. Aí ela disse, e aconteceu uma coisa esses dias aqui, e exatamente aí nesse quadro. Eu disse, como assim? Ela falou, eu comprei esse quadro há algum tempo e tal. O senhor percebeu esse quadro? Eu digo, sim, eu tô vendo uma pessoa e tal. Ela falou, pois é, tinha uma criança naquele balanço. Ih, rapaz. Aí eu, quê? Como assim? Ela falou, sim, tem uma criança. E desde que essa criança desapareceu desse quadro, eu escuto barulho de criança, choro de criança aqui dentro dessa casa, gritos. E é horrível. Certo. Aí eu falei, meu Deus, era um caso assim que eu nunca havia pego, nunca havia experimentado, tido uma experiência daquela, né? Eu disse, então, nós vamos ter que orar aqui, eu vou levar esse quadro, vamos desfazer, vamos quebrar isso aí, não sei o que vamos fazer, era um início, né? Mas nós vamos orar aqui, vamos repreender toda a perturbação que tinha. Nessa época eu era inexperiente em como agir em casos como esse, né? Trabalhar em coisas que hoje a gente sabe, né? Mas naquela época eu não sabia absolutamente nada, eu estava cru ainda para mexer, para lidar com isso. Mas foi o que aconteceu e de fato ela contou isso e eu fiquei impressionado com aquilo, foi um caso Sai fora.